manifesta aqui. Manifesta. Aleluia. Se manifesta aqui, Ele se manifesta. A sua presença manifesta é real. Você é real. Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Jesus, você disse em sua palavra que se alguém te amar, você também o amaria. Você disse que te amar é seguir os seus mandamentos. Se alguém me amar, eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Quantos amam o Senhor? Quantos obedecem aos mandamentos do Senhor? Ele se manifesta a você. Ele desce ao seu nível, ao nível da sua necessidade, para atender, para te suprir, para te libertar, para te salvar, seja qual for a área da sua vida que existe uma necessidade, Deus é real para você nessa necessidade. Oh, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. A fé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. aleluia. Você reconhece a presença do Senhor nesse lugar? Sabe que a unção é isso? A unção é essa presença manifesta que vem para nos molhar, para facilitar as coisas, para tornar leve. A Bíblia diz lá em Provérbios para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Você percebe que é um versículo que tem uma recompensa? Uma vez que você reconhece ao Senhor, Ele é poderoso para endireitar as veredas. E sabe, durante muito tempo eu acreditei que esse texto estava falando sobre pecados, né? Endireitar as veredas era para aquele que estava errando. Mas sabe que não, endireitar veredas é fazer um caminho plano. É fazer um caminho reto. É para facilitar, para você chegar onde tem que chegar. Então eu declaro essa noite que ao reconhecer ao Senhor, ao reconhecer essa presença manifesta que foi declarada aqui, a área da sua vida que precisa de um caminho reto, de um caminho justo, de um caminho plano, para que você possa chegar mais rápido, já chegou! Oh, aleluia! Oh, glória. Meu Deus, é tão bom quando a unção coopera. Ai, há tanta graça nesse lugar. Amém. Obrigada, equipe, vocês são maravilhosos. Amém.
Glória a Deus. Boa noite, gente. Amém. Pode se sentar. Vocês estão felizes? Ah, tá parecendo que sou só eu, né? Vocês me desculpem se eu dou umas risadas aqui no meio da ministração, porque eu estou feliz de verdade. É tão bom rever vocês, estar de novo no meio de vocês. Eu estou mais feliz ainda porque, assim, eu pensei, não, eu vou chegar lá, eu conheço todo mundo. Me achando, né? Conheço o povo. Gente, tem muita gente que eu não conheço, a igreja cresceu! Que bom, que bom. Meu nome é Leide, já que eu não conheço todos vocês. Eu sou esposa de Marcelo Barros, que está aqui dando aula no Rema. Também sou professora do Rema, estive aqui ano passado, tive o privilégio de conviver com esse povo amoroso, caloroso. E hoje cabe a mim dividir com vocês a palavra de Deus. É um grande privilégio. Obrigada, pastor, obrigada, Dani. Obrigada a todos vocês que nos recebem sempre com tanto amor. E, de fato, eu fico muito feliz de ver que a igreja, né, está crescendo. Vamos ter agora 2 cultos, não é isso, pastor? Ô, glória! Amém. Não está cabendo mais, então vamos ter que dividir. Glória a Deus, isso é bom. Então, queridos, quando eu fui convidada para estar aqui com vocês, né, sempre que a gente recebe um convite, a gente se rende ao Senhor e a gente diz assim, Pai, o que o Senhor quer comunicar para aquela igreja, para aquele povo específico? Porque eu sei que às vezes você pode pensar que o ministro ele tem uma pasta de ministrações prontas e aí quando ele recebe um convite, ele fala assim, não, vou falar sobre fé. Não, querido. Quando a gente recebe um convite, a gente se rende ao Senhor, amém? Glória a Deus. A gente se rende à inspiração do Espírito e para que Ele possa trazer aquilo que é a necessidade da igreja, aquilo onde os corações estão sedentos. E aí, assim que eu comecei a buscar, eu logo recebi uma nota de falar sobre família. Mas você sabe que eu duvidei, eu falei assim, não, deve ser, eu não devo estar jejuando o suficiente. Eu não devo estar orando o suficiente, porque eu acho que aquela igreja é tão suprida na área de família. Eu acho que vocês cuidam tão bem das famílias dessa igreja, e de fato é uma igreja com muitas famílias, né? E aí, de repente, eu vi no Instagram que vocês tiveram um culto de família recentemente. Eu disse, está vendo, Espírito Santo? Deve estar errado. Mas ele continuou confirmando ao meu coração, e essa noite nós vamos falar sobre famílias, cuidando da nossa família. Você se alegra? Talvez, eu não sei se chegou aí no seu coração assim, de novo. Sabe que da palavra de Deus, ela sempre se renova, ela é poderosa para alcançar as nossas vidas, para fazer com que a gente prospere nas áreas que a gente necessita. E talvez você pense assim, não, esse assunto eu não preciso. Vai chegar uma sementinha aí para você, tá bom? Em nome de Jesus, essa é a minha oração, que essa palavra possa frutificar na sua vida a 100 por 1. Amém? Glória a Deus. Para isso, abre comigo lá em 1 Timóteo. Amém. Capítulo 5. Eu tenho uma convicção no meu coração que nós estamos muito próximos da volta do nosso Senhor. Eu ensino escatologia no Rema, então esse é um assunto que toma o meu coração sempre. E nos últimos tempos, essa certeza tem aumentado a cada dia. E o que eu percebo? Que Deus tem buscado fortalecer as famílias. Por quê? Você sabe que a igreja ela é um reflexo da família. As nossas igrejas, elas são formadas por famílias. E se tem bagunça na família, acaba vindo bagunça para a igreja. Não é a igreja que é o padrão para a família. Na verdade, a família é que é o padrão para a igreja. O modelo de Deus começa na família e culmina na igreja. Então, eu tenho convicção que Deus está fortalecendo as famílias para o fim dos tempos, para recebermos o nosso Senhor. Por quê? Porque quando as pessoas perceberem que quanto mais o tempo se aproxima, essas pessoas vão correr para a igreja. E tudo bem, nós, a igreja, seremos arrebatados, mas nós vamos deixar um legado, sabe? E que, de fato, as pessoas possam ouvir a diferença que a igreja fez e que elas tenham o desejo também de se tornarem igrejas. E isso vai passar por nossas famílias fortalecidas. Amém? Você quer fazer parte disso? Cooperando para a volta do nosso Senhor? Amém? Glória a Deus. Então, você abriu comigo em 1 Timóteo, capítulo 5.
Vamos ler? Eu ia ler só o 8, mas eu quero ler a partir do 1, para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Paulo está ensinando a Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor, né? Alguns estudiosos dizem que Timóteo começou a pastorear com 17 anos. Ele era muito jovem, provavelmente era um rapaz solteiro, ainda não era casado, né? E ele ainda não tinha a sua própria família, embora ele tenha vindo de um lar onde ele aprendeu fé, ele aprendeu sobre Jesus, porque a Bíblia vai citar a mãe e a avó de Timóteo, que ensinaram ele uma fé que não era fingida, uma fé verdadeira. Mas ele ainda provavelmente não tinha família. Então, Paulo vai ensinar algumas coisas para ele, como ele deveria lidar com alguns tipos de pessoa na igreja. E aí, no capítulo 5, ele começa assim, ó. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, e às moças como irmãs, com toda pureza. Então, Paulo está ensinando como lidar com as pessoas, como ter um relacionamento com essas pessoas, sendo ele o pastor e essas pessoas as ovelhas dele. E aí ele diz, no 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, porque isso é aceitável diante de Deus. Então, ele começa a falar sobre uma classe que era muito comum nas igrejas daquela época, as viúvas, né? Eu não sei se você sabe, e você pode confirmar isso lá em Atos, no capítulo 6, que as viúvas eram responsabilidade da igreja, desde que, como disse Paulo, elas não tivessem uma família que cuidasse delas. Então, elas seriam supridas com recursos, elas seriam acolhidas na igreja, né, desde que elas não tivessem uma família que cuidasse delas. E aí, Paulo está dizendo uma diferença aqui, olha, a viúva mais jovem, depois ele vai falar, ela vai ter que se casar mesmo, ela vai precisar constituir uma outra família, porque quando começa a passar o tempo da sua viuvez, pode ser que ela tenha o desejo de pecar, porque ela ainda está na carne, né? O desejo acontece, então é melhor que ela se case. Mas a viúva mais velha, vamos pegar aqui, essa que realmente precisa, a igreja vai suprir. Mas se essa viúva tem família, se ela tem filhos, ela tem netos, quem vai suprir essa viúva é essa família. E aí olha só o que ele fala a partir do 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus, persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo em vida está morta. Prescreve, pois, essas coisas, ou seja, ensina às pessoas essas coisas, para que vocês sejam irrepreensíveis, ou seja, para que no meio da igreja não tenha escândalos, não tenha nada do que ninguém dizer contra vocês. Vocês estão cuidando realmente de quem precisa ser cuidado, e as famílias estão amparando e suprindo aquelas que precisam. É isso que Paulo está dizendo. Aí no 8, ele fala algo muito sério. Eu não sei se você já meditou nesse versículo. Olha o que ele diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Em outra versão, acho que é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os que moram com ele na própria casa, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem em Jesus Cristo. Irmão, você já parou para pensar nesse versículo? Paulo está dizendo, ei, se você é negligente, se você não cuida dos seus, da sua casa, dos seus parentes, daqueles que são próximos a você, especialmente aqueles que vivem com você, aquela família que mora na sua casa, você perdeu a sua fé, você abandonou a sua fé. E qual estado que você voltou? Aquele estado lá, quando você nem cria em Jesus, que você estava no mundo, sem Deus. Isso é muito sério. Então, respeitando o contexto, nós estamos entendendo que ele está falando aqui sobre uma classe especial de viúvas. Mas nesse versículo, ele fala com especialmente os que são da sua própria casa, né? Então, ele está falando para as famílias. Ele está falando para os casais com filhos, os casais sem filhos, as famílias. Ele
está dizendo, se você não cuida dos seus, daqueles que vivem com você, marido, se você não cuida da sua esposa, esposa, se você não cuida do seu marido, pais, se vocês não cuidam dos seus filhos, vocês são piores do que aqueles que não têm fé. Não sou eu que estou dizendo, não precisa olhar para mim com essa cara. Eu não fico condenada não, tá tudo certo, tá tudo bem entre eu e Deus. Mas é Paulo quem está dizendo. E aí, pensando sobre isso, me veio um temor no coração. Eu pensei, pai, será que de fato nós estamos cuidando verdadeiramente daqueles que estão conosco? Porque num primeiro momento a gente pode ser tentado a pensar que esse cuidado que está descrito aqui é um cuidado financeiro, é uma provisão apenas. É como se você tivesse que dar uma mesada para aquela pessoa. Mas não é isso que o texto está falando. Ele está falando sobre um cuidado que é amplo, que é amplificado, porque essa palavra no grego, ela não diz respeito apenas à provisão, mas ela diz respeito a um cuidado no que diz respeito aos sentimentos, ao afeto, à atenção, ao carinho, a não ser negligente com os sentimentos ou com aquilo que a pessoa que vive com você, que divide a vida com você tem. Então esse texto mexeu comigo. E eu queria trazer para vocês um entendimento de como nós podemos cuidar das nossas famílias, não negligenciarmos aqueles que vivem conosco, não negligenciarmos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, aqueles que dividem o lar conosco, para que nós não neguemos a nossa fé. Porque a nossa fé, ela precisa dar um bom testemunho de nós. É muito bonito quando a gente aprende a declarar a palavra, e a gente chama a existência aquilo que não existe, e a gente vive por fé, e a gente canta fé, e nós somos o povo da palavra da fé, mas sabe que se a minha fé não testemunhar aquilo que eu creio, a Bíblia está dizendo que eu estou negando a minha fé, eu estou dando um mau testemunho de Cristo, porque como é que eu digo que eu tenho fé, se eu não sou capaz de cuidar daquele que está ao meu lado? João vai dizer, como é que vocês dizem que amam a Deus que vocês nem veem, e fala que não ama o seu irmão, que você vê? Não tem como. O Jesus mais próximo de você é o seu irmão. Amém? E aqueles que moram na sua casa, então? Eu preciso ser a figura mais parecida com Jesus que o meu marido conhece. Eu preciso ser a figura mais próxima da imagem de Jesus que os meus filhos poderão conhecer aqui nessa terra, porque um dia eles verão Jesus face a face, mas enquanto isso não acontece, eu preciso ser, o meu marido precisa ser para os meus filhos, precisa ser para mim o melhor e o exemplo mais claro de Jesus que nós conhecemos. Qual é o testemunho que eu dou de Cristo dentro da minha casa? Qual é o meu testemunho de fé? Ah, é porque eu declaro, as coisas acontecem. Não! É porque você cuida dos seus. É difícil ser comparado com aquele povo que não tem Deus. Sabe lá em Mateus, quando Jesus vai fazer o seu sermão do monte, ele fala para não andarmos ansiosos, né? E aí ele fala assim, olha, quem procura essas coisas, que fica ansioso pela solicitude da vida, pelo que comer, o que vestir, são os gentios, o povo que não tem Deus, esse povo é que vive preocupado. Aí quando eu vi esse texto falando assim, olha, eles são piores, quem não cuida dos seus é pior do que esse povo que vive ansioso, que vive buscando os recursos. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. E você? Graças a Deus, pastor Fabrício, o meu marido também não quer. Você quer ser esse tipo de pessoa? Aleluia. Pensei que você estava até pensando, quem sabe? Pode ser, né? Eu não queria cuidar mesmo. Eu acho aquela pessoa tão insuportável. Casou com ela por quê? Agora vai ter que aguentar. Brincadeira, não é assim não, viu? Então, eu quero que a gente pense um pouco como a gente pode oferecer esse cuidado às nossas famílias. E aí aqui, eu quero não falar da questão da provisão financeira. Você entende que isso também é algo que nós precisamos e devemos fazer,
não é? Os recursos que chegam nas nossas mãos, eles não são só para o nosso suprimento, mas para o amparo ao próximo. E o próximo mais próximo é aquele que vive comigo, não é? Então, os nossos recursos são para isso também. Mas eu não quero falar sobre esse aspecto essa noite. Como eu disse, a gente tem necessidades em tantas áreas das nossas vidas, necessidade de atenção, de afeto, de direção, necessidade de segurança, necessidade de proteção, necessidade de incentivo, de encorajamento, de alguém que está perto de nós e fala, ei, vai dar certo, eu acredito em você. Por que às vezes é mais fácil ouvir de uma pessoa lá de fora do que ouvir daquele que convive conosco dia a dia? O que acontece dentro de um lar que nos impede de sermos os primeiros a encorajar aqueles que vivem conosco, de ser os primeiros a vibrar com as vitórias daqueles que nos cercam? Nós vamos aprender algumas coisas essa noite. E Deus tem um manual perfeito para isso, Ele nos ensina. Sabe, não tem nada fora da palavra, não tem nada extraordinário, você não tem que fazer terapia para isso, não. Aleluia, não precisa. Eu amo vocês, psicólogos, tá bom? Não tem nada contra vocês. Mas a Bíblia é muito clara e diz que se nós assumirmos os nossos papéis, se a gente fizer da maneira que Deus diz para fazermos, se a gente respeitar o que Deus nos ensina a fazer dentro dos nossos lares, nós não vamos estar negligenciando as nossas famílias, mas nós vamos cuidar de cada um deles. Amém? E eu quero começar pelos homens. Porque o homem aguenta o rojão. Você está preparado aí? Amém. Aleluia. Homem, você está cuidando da sua família. Marido, você está cuidando da sua família. Quando você assume o seu papel de líder e de governo do seu lar. Tá tudo bem, homens? Efésios 5:23 diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Esse foi o modelo que Deus estabeleceu. E se você tem problema com isso, você tem que falar com Deus. O marido é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa. O que quer dizer isso, Leide? Quer dizer que ele é um dominador? Quer dizer que é ele que manda em tudo e faz e acontece e ninguém tem palavra dentro de casa? Não. Se ele respeitar o padrão bíblico, ser o cabeça é uma posição de muita responsabilidade sobre a vida do homem. Mas se ele consegue cumprir, ele colhe os frutos disso. Então, ao homem foi dado a capacidade de governar o seu lar. Ao homem deu a capacidade visionária. Irmãos, os homens têm a capacidade de olhar para determinado ponto e dizer, nós estamos indo para lá. É para lá que nós estamos caminhando, família. Deus dá a visão ao homem. Amém? E Ele vai dar uma missão. O homem precisa conduzir a sua família para algum lugar. E se o homem tem uma missão, alguém tem que pegar junto com ele nessa missão. Por isso nós vamos falar da submissão, ou seja, aquela que está junto na missão de chegar lá. Mas quem tem a visão é o homem. Mulher, não fica chateada com isso, viu? Graças a Deus, Deus nos deu tantas habilidades maravilhosas, mas a visão, a capacidade de enxergar um lugar e traçar uma meta para a família, para que a família possa chegar lá, Deus deu ao homem. Foi uma habilidade natural, uma habilidade, uma sensibilidade espiritual também, para que o homem pudesse guiar a sua família. Então, homem, quando você assume esse papel, o governo do seu lar, e você diz, ei, eu vou conduzir a minha família para um bom lugar, nós estamos indo para lá, você está cuidando da sua família, porque nada mais triste do que uma família perdida, sem saber para onde está indo, sem saber quem é que vai dar a direção. Deus conta com você, homem, para cuidar da sua família nessa área. Ele precisa que você conduza os seus para um bom lugar. Amém? E sabe, se por algum motivo você está com essa área da sua vida desajustada, desalinhada, se você não está conseguindo exercer o governo do seu lar, pode ser por N motivos. Pode ser, inclusive, que a sua mulher tomou essa posição de você e retome ela para você e diga, eu tenho convicção
posição que Deus me chamou para fazer isso. E nós vamos fazer juntos, mas eu sou o cabeça. Amém. Assuma essa posição, porque você foi criado para isso. Tem homens que se entregam e porque alguém tomou essa posição deles, normalmente a esposa, eles falam assim, deixa ela. Não, querida, ela não vai levar para um bom lugar. Amém. A mulher é cheia de habilidades, mas é igual um fio desencapado. Cheia de energia, de ideia, de fazer e acontecer, mas não sabe para onde está indo. Amém. Homem, assuma a sua posição de líder dentro do seu lar. Deus te deu essa habilidade e Ele conta com você. E Ele vai te cobrar isso. Porque a Bíblia fala... Deixa para lá. Nós vamos falar daqui para frente. Oh, aleluia. Você está cuidando da sua família também, homem, quando você se sacrifica por ela. Lá nesse mesmo texto de Efésios... Diz assim, no verso Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou, ou se sacrificou por ela, para que ela fosse santificada. E é interessante que vai dizer que ele fez isso com a igreja, para que a igreja se tornasse pura, imaculada para ele mesmo. Homem, quando você se sacrifica pela sua família, como Cristo fez, o benefício é seu. Você vai tornar a sua esposa, a sua família santificada, purificada, para você mesmo usufruir. Irmão, talvez você tenha sofrido com essas coisas, você diz assim, mas eu não tenho prazer no meu lar. Que a minha esposa não caminha junto comigo, as coisas não funcionam, os meus filhos não obedecem, mas você tem se sacrificado por eles? Sabe o que é sacrificar? É fazer morrer o seu próprio ego, as suas próprias vontades. Sabe, outro dia nós estávamos almoçando e eu tinha feito frango empanado, mas eu fiz poucas unidades, porque eu estava, tentando manter uma... para a gente comer menos. E o Gabriel, meu filho de 11 anos, vai fazer 11, ele é apaixonado com frango empanado. E aí o Marcelo ainda não tinha almoçado. Ele veio se assentar à mesa um pouco depois que a gente já tinha começado, porque as crianças têm horário, né? E nem sempre a gente consegue esperar. Mas aí ele já tinha almoçado, o Gabriel, e o Marcelo não. E o Gabriel já tinha comido a unidade dele, que era um para cada um. Entendeu? Aí, o Gabriel foi e falou assim, ai mãe, posso comer o outro? Eu já ia responder assim, não, é do seu pai. Aí o Marcelo veio e falou, filho, eu estou com muita fome, mas pode comer, eu sei que você gosta muito, eu faço um ovo para mim. Sabe, é um exemplo simples do dia a dia, não estava faltando comida lá em casa não, viu gente? Era uma tentativa de fazer a gente fechar a boca. Mas sabe, das pequenas coisas... O homem se sacrifica, o homem entende que ele é capaz de suportar uma pressão maior do que a mulher e os filhos podem. Então, ele se coloca nesse lugar de suporte. Ele diz, não, eu aguento, tudo bem, eu passo hoje a ovo. Então, às vezes, está faltando para você, homem, se sacrificar pela sua família. Fazer morrer o seu ego e dizer, eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade deles. Sabe, desde que não fira a visão que eu tenho para a nossa família, eu posso me submeter a isso. Você entende isso? Quem vai colher o benefício é você, homem. Amém. Glória a Deus. Então, isso é uma maneira de cuidar da sua família. Oh, aleluia. Lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo vai falar sobre o amor, ele diz que quem ama não busca os seus próprios interesses. É isso aqui. Quem entende que precisa cuidar da sua família, não busca os seus próprios interesses. Não irrita os seus filhos, nem trata a sua esposa com amargura. Muitos homens, talvez por causa da criação que tiveram, talvez por causa do estereótipo, e aí aqui eu quero colocar, o equilíbrio, porque nós falamos desse homem que às vezes não está assumindo o governo lá, e está deixando para lá, e está, o que a gente chama de homem banana. Vocês já ouviram essa expressão, né?
Ele deixou para lá. Mas também, por outro lado, eu tenho o homem que se comporta como um dominador no lar. Ele quer mandar na esposa no sentido de subjugá-la. Ele quer obrigar os filhos a fazer as coisas. E eu não estou falando sobre educação permissiva, viu? Não é isso, não. Nosso lar precisa de limites, precisa de educação. Tudo isso precisa ser feito, mas sem dominação. Amém? Isso não é o padrão de Deus, porque Deus diz para amar e se sacrificar. E dominar não tem nada a ver com isso. Então, o homem que cuida da sua família, ele também entende que ele precisa se sacrificar por ela. Inclusive, às vezes, em coisas do seu próprio temperamento. Porque eu sou muito explosivo. Mas por causa de Jesus, por causa do exemplo que ele deu, você se submete a Cristo e você se sacrifica pela sua família. Amém? É possível. Nenhum de nós deve ser governado pelos nossos sentimentos, pelo nosso temperamento. Em Cristo, nós nascemos de novo e somos novas criaturas, segundo um padrão celestial. Não é qualquer DNA que a gente carrega, não. Amém? Glória a Deus. E um homem cuida da sua família quando ele assume o papel de líder espiritual do seu lar. Nós falamos sobre o homem ser o cabeça, dar a direção para a sua família, assumir, se sacrificar por ela. E o homem também deve assumir o papel de líder espiritual. E deixa eu colocar um entendimento aqui. Eu não estou falando sobre sacerdócio, porque no nosso meio existe um entendimento errado de que o homem é o sacerdote do lar. E aí você joga em cima do marido, em cima do homem, toda a responsabilidade de buscar ao Senhor, de levar a família a orar, e todas essas coisas. Mas a Bíblia diz que na nova aliança, lá em 1 Pedro está escrito isso, que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Lá em Apocalipse, quando fala do reino milenar de Jesus, ele está dizendo, eu constituí vocês, todos, homens e mulheres, reis e sacerdotes. Então, o papel sacerdotal na nova aliança não recai apenas sobre o homem. A mulher também é responsável por buscar a Deus, por levar os filhos a buscar a Deus. Essa é uma tarefa que cabe aos pais, conduzir os filhos nesse caminho. Não tem a ver uma responsabilidade masculina. Mas quando eu digo que o homem deve ser um líder espiritual, eu estou me referindo à mesma coisa que aconteceu lá em Josué. Abre lá, Josué 24, verso 15. Josué 24, 15. Diz assim, qual o contexto aqui? Josué estava admoestando o povo de Israel, porque ele estava percebendo aquele ambiente de apostasia, onde as pessoas estavam servindo a outros deuses, e eles precisavam caminhar. E aí Josué, percebendo aquilo, ele começa a ressaltar os feitos do Senhor na vida daquele povo. E vocês se esqueceram que Ele nos libertou do Egito, que Ele nos trouxe debaixo de mão poderosa, Ele nos conduziu no deserto, e Ele nos fez entrar na terra prometida, e Ele nos deu essa terra por herança, e Ele nos fez vencer esse povo. Ele estava trazendo a memória do povo. Aí no 15 ele disse assim, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, mesmo depois de tudo que eu fiz vocês lembrarem, de como Deus é bom, como Ele nos conduziu, se vocês acham que mesmo assim não vale a pena seguir Ele, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vê que esse homem, ele tomou uma posição de líder espiritual e disse, aqui na minha casa ninguém vai servir outro Deus, não. Eu e os meus vamos servir ao Senhor. Amém. Homem, você precisa tomar esse posicionamento, sabe? De conduzir a sua família ao Senhor.
Você pode contar com a ajuda da sua esposa para que vocês instruam os seus filhos no caminho. Vocês vão orar juntos, mas as decisões, o incentivo, o encorajamento da sua família estar diante do Senhor precisa ser do homem. A gente precisa quebrar essa cultura da nossa sociedade que a mulher ela vai primeiro para a igreja, aí ela passa 20 anos orando para o marido converter, para um dia, quem sabe, ele servir ao Senhor. Não, homens! Vocês precisam tomar uma posição de liderança espiritual na sociedade, e isso vai se refletir dentro dos nossos lares. Às vezes, irmão, muito de vez em quando, tá? Nós estamos na igreja, a vida ministerial ela é cheia de tarefas e desafios, né? Nós estamos na igreja domingo, nos 2 cultos, pela manhã e à noite. Segunda e terça eu estou na igreja porque eu trabalho na escola de ministros. Quarta-feira a gente às vezes reserva o nosso dia para fazer alguns gabinetes. E às vezes as tarefas de casa elas vão ficando um pouco acumuladas. E aí na quinta-feira eu gosto de dar uma ajeitada na casa, de fazer algumas coisas. Aí vai chegando a hora do culto, eu ainda não terminei, porque ficou tudo acumulado. Você me entende, né, irmão? Tá? Não fica me julgando, não, tá? Nossa, lá, deixa a casa dele bagunçada. Eu estava na igreja. E aí, vai dando a hora do culto, né? O Marcelo já começa a se organizar, põe os meninos para o banho, e eu tô lá, e às vezes eu chego para ele assim, amor, eu não vou hoje, não, porque... O quê? Não, mas é porque eu não terminei de fazer essa limpeza. Assim. Leide, arruma lá, vamos para o culto agora. Mas, amor, eu já estava na igreja, domingo, segunda, terça. Ontem nós recebemos pessoa aqui para fazer aconselhamento. Hoje não posso ficar. Não, você não pode ficar, nós vamos para a igreja. Irmão, quer deixar esse homem nervoso, a pessoa falar que faltou no culto. Estou com dó de Dani. Dani, domingo passado, esteve no hospital com a sua filha. Por isso que ela não veio no culto, viu, gente? Ela estava no hospital com a filha dela, que não estava bem. Aí Marcelo falou assim, você não foi no culto domingo, não? A esposa do pastor? Sem condenação, tá, gente? Às vezes ele me permite ficar assim, muito de vez em quando. Mas quando ele me permite ficar, às vezes eu digo assim, deixa os meninos, para você não ter que ficar preocupado com isso lá e tal, a gente se vira aqui. Não, os meus filhos vão comigo. Você quer ficar? Pra você terminar as coisas aí, tudo bem. Gabriel e Lucas, arrumado no carro agora, nós estamos indo para a igreja. Sabe, querido, ele foi criado num lar evangélico, nasceu, né, os pais já eram convertidos, teve esse privilégio. E ele conta que, assim, domingo não tem choro nem vela, não tem esse negócio de eu não vou para a igreja, eu não vou no culto, aí hoje eu estou cansado, amanhã tem aula cedo. Meu filho, estou ligando o carro, se você não estiver lá em 5 minutos, você vai se ver comigo. Porque uma consciência de liderança espiritual, não tem nada que você possa fazer aqui que vai ser melhor do que o que você vai receber lá. Amém. Congregar, gente, é urgente. O texto de Hebreus que fala sobre congregar, ele está num contexto que está falando sobre os fins dos tempos. Ei, não faça como essas pessoas que deixam de congregar. Por quê? Porque está chegando um tempo onde as pessoas elas vão se desviar da fé mesmo. E aí, quem precisa estar conectado. É nesse ambiente aqui que nós somos fortalecidos, animados, encorajados. Sabe, traga os seus filhos, traga o seu cônjuge, não deixe ele não participar disso. E homem, você precisa assumir esse lugar. Não fique esperando a sua esposa te chamar para vir no culto, não. Já fica pronto logo e disse, amor, que horas nós vamos sair? Sabe? A sua família precisa que você assuma isso. Você está cuidando da sua família quando você assume esse papel. Amém? Tá bom para os homens, né? Glória a Deus. Mulheres. Aleluia. A irmã disse que acabou o tempo, que para as mulheres não tem nada para falar, não. Aleluia. Mulher, você está cuidando da sua família e você não está negando a sua fé quando você edifica o seu lar. Provérbios 14:1, você conhece bem esse texto. A mulher sábia edifica a sua casa ou o seu lar, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derruba. Mulher, você cuida da sua família quando você decide edificar o seu lar. O que é edificar o lar?
Edificar o lar é tornar aquele lugar um ambiente saudável para o crescimento de todas as pessoas que estão vivendo ali. É tornar não só um ambiente agradável, organizado, mas um lugar onde reina a paz e a harmonia. Ô, irmãs, eu não sei você, mas no dia que eu acordo virada no Jiraya lá em casa, ninguém tem paz. Perdoa a ministra, acontece, tá? Às vezes você não acorda tão de bom humor, mas eu percebo que o dia que eu não estou bem, todos na minha casa ficam incomodados. Os meus filhos dão mais trabalho, o meu marido não sabe o que fazer, ele fica meio desnorteado. Por quê? Porque às vezes eu não estou me submetendo à palavra. As minhas emoções estão gritando tão alto que eu não estou escutando a voz do Senhor. Então, eu preciso dar um passo atrás e dizer, não, para edificar a minha casa, eu preciso tornar isso aqui um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Isso depende de mim. Sabe? Você percebe isso, mulher, essa responsabilidade sobre você. Sabe por quê? Porque quando a mulher ela quer atormentar, meu irmão, olha, ela não precisa do diabo, ela faz o serviço sozinha. Sabe, mas nós precisamos ser zelosas de edificar esse ambiente de paz, de harmonia, de sossego dentro do nosso lar. É um lar onde o nosso marido tem prazer em voltar depois do trabalho. É um lar onde os nossos filhos têm a alegria de se desenvolver, de partilhar as coisas conosco. A Bíblia fala que viver com uma mulher rixosa é a mesma coisa que viver numa casa com goteira. Gente, misericórdia, vocês já foram numa casa com goteira? Olha, eles dizem que isso é um dos instrumentos de tortura, goteira. Porque você deita para dormir, você tenta, mas tá pique, pique. Aí você começa a contar, 1, 2, 3. Aí você não dorme nunca, porque aquele negócio incomoda. Por fim, eu vou subir no telhado e vou tampar esse negócio que eu não aguento mais. A Bíblia diz que é assim, conviver com uma mulher rixosa. Mas Pedro nos ensina, ele fala, olha, ao invés de vocês se ataviarem por fora, com penteado bonito, com joia, seja o espírito de vocês trajado de mansidão e tranquilidade. O homem interior de vocês, mulheres, tem nada a ver, você pode estar linda por fora, maravilhosa, mas o espírito precisa ser manso e tranquilo. Chega, mulher, de se esconder nessa capa da autenticidade, que eu falo o que eu quero porque eu sou autêntica, eu sou franca. Não, você é uma mulher que não submeteu a sua vida ao Espírito Santo, você é carnal. Pastor, depois você me escolta. Estou falando pelo Espírito, viu, gente? Antes que... Amém. Glória a Deus, mulher. Seja essa mulher que edifica a sua casa, aquela que constrói, aquela que é benéfica para os seus, sabe? Que entendeu que precisa criar um ambiente propício para que aqueles que vivem com você se desenvolvam, sabe? Não seja aquela que trava as coisas acontecerem na vida dos que estão com você, não. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está acabando, viu, gente? Pode ficar, não vai embora, não. 1 Pedro 3,1 diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Mulher, quando você se submete ao seu marido, você também está cuidando da sua família. Você vai ser o modelo perfeito para os seus filhos, de uma família que é celestial, que foi Deus que planejou. Quando você se rebela contra isso, quando você recalcitra, quando você não quer e não aceita e não entende o que é a submissão bíblica, você está negando a sua fé. Você não está dando um bom testemunho de Cristo. Não, Leide, esse negócio de submissão, que é isso? Ninguém manda em mim. Ué, mas quando você vai trabalhar, o seu patrão exige de você lá, ó, você fique 12 horas no seu serviço, tudo que ele manda você faz. Aí você se submete ao mundo, mas quando Deus fala para você se submeter ao seu marido, aí você não pode? Que troca é essa de valores? Por quê? Que lá fora eu não me importo em submeter a nada. Mas dentro da minha casa eu não posso. Está errado. Sabe, uma vez que o seu marido se sacrifica por você, você não tem dificuldade nenhuma de se submeter a ele.
Por que a igreja se submete a Cristo? Por que você está aqui? Por que você ama Jesus, você segue o que Ele diz, você obedece aos seus mandamentos? Será que é por medo? O medo passa uma hora. Não, é porque você entendeu que Ele se sacrificou por você. E porque Ele se sacrificou voluntariamente, você se submete a Ele. Sabe, a submissão é voluntária. Eu não tenho como obrigar ninguém a se submeter. Mas uma vez que o casamento funciona nos moldes, nos padrões que Deus criou, ninguém tem problema de fazer o seu papel. E todos saem ganhando. O marido que se submeteu ganha uma esposa. O marido que se sacrificou ganha uma esposa que se submete. Amém? E os filhos que veem aquilo falam, é assim que é um casamento. A gente estava comentando com o pastor hoje, que nós temos, né, o Gabriel, vai fazer 11 anos, ele fala de casamento desde que ele tinha uns 5. E era chocante, a minha sogra ficava para morrer, porque ele falava assim, eu vou casar aos 18, eu vou ter meus filhos aos 20. Aí minha sogra, mas quando é que você vai estudar? Depois que eu casar. Aí você fica pensando assim, gente, mas por que ele quer casar tão jovem, né? Aí uma vez eu falei, ô filha, você está com medo de Jesus voltar e você não ter uma esposa? Não. É porque o modelo de casamento que ele enxerga em casa faz ele querer isso. Sabe, por que às vezes a gente tem jovens que não querem essa vida, ou que entendem que o casamento é uma prisão, que é algo que vai tolir eles de viver coisas boas, que eles só vão se casar depois dos 30, dos 40. Por quê? Porque às vezes não tem um modelo, um referencial que é bom, e aí ele olha aquilo e fala assim, eu não quero isso para mim não. Sabe, se você decidir viver na sua casa o casamento bíblico, se você cuidar dos seus, como a palavra está dizendo, e não dar um mau testemunho da fé, os seus filhos vão seguir isso também. Amém. Aleluia. Então, mulher, quando você se submete dentro daquilo que a Bíblia ensina, que é a submissão voluntária, você está cuidando da sua família e você não está negando a sua fé. Amém? Oh, glória. Filhos, aleluia, chegou também para os filhos. Como é que os filhos podem cuidar? Sabe, não é porque às vezes os filhos são crianças que eles não têm responsabilidades, ou eles também não podem contribuir para o ambiente do lar. Um filho contribui para o ambiente do lar quando ele é obediente. Lá em Colossenses 3:20 diz assim, filhos, em tudo vocês obedeçam aos vossos pais, porque quando você faz isso, você agrada ao Senhor. Às vezes o filho não faz isso porque ele acha assim, eu não quero agradar meu pai e minha mãe. Fala, tudo bem, me agrada a Deus então, está tudo certo. Obedecer aos pais é um mandamento. Honrar pai e mãe é outra coisa que os filhos podem fazer para cuidar do ambiente do lar, para não negar a fé, ou para não ser como o descrente. Sabe, existe no mundo algo concorrendo com a atenção dos nossos filhos. E eles são tentados a admirar aquilo que está lá fora e renegar aquilo que eles têm dentro. Mas essas não são as nossas famílias. Nós somos aqueles que têm um padrão bíblico e que vão ser fiéis a esse padrão dentro dos nossos lares. E os nossos filhos serão influentes e não influenciados. Amém. Aleluia. Aleluia. No lugar onde os nossos filhos estiverem inseridos, eles vão ser o modelo, o padrão do que é bom e correto, em nome de Jesus. Amém. Ao invés das pessoas olharem e acharem estranho o comportamento, e está tudo bem se achar, tem que ser diferente mesmo. Mas as pessoas vão olhar e falar assim, gente, que criança é essa? Que adolescente é? Eu nunca tinha visto esse exemplar. Isso é novo no Brasil? Lançaram agora? Por quê? Porque os nossos filhos são diferentes mesmo. Se você é solteiro, ainda não casou, e você vive com os seus pais, obedeça a eles. Amém. Eu sei que às vezes podem chocar, talvez os pais não são convertidos, o filho é, e aí o pai quer que o filho faça alguma coisa que não está na palavra. Tudo bem, você não precisa, obedecer nesse sentido, mas nunca desonre seus pais. Explique para ele por que você não pode fazer, eu tenho certeza que ele vai compreender.
Porque você se submete primeiro a Deus. Amém. Aleluia. Outra coisa que os filhos podem fazer, honrar pai e mãe. Aleluia. Efésios 6, verso 1, ele fala primeiro sobre obediência, e aí ele fala que isso é justo. Depois no verso 2, Efésios 6, 2, ele vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que você vai honrar pai e mãe? Para que tudo te vá bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. A Bíblia diz que esse é um mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Sabe, eu queria dizer para você que já é casado, tem a sua própria família, mas se você tem os seus pais vivos, honre os seus pais. E sabe, honrar é fazer distinção, é tratar com o devido respeito e valor que eles merecem. Ah, Leide, mas você não cresceu no lar que eu cresci, porque o meu lar era assim, o meu pai fazia assim comigo, a minha mãe me tratava de tal jeito, como é que eu vou honrar? Por quê? Porque você se submete primeiro a Deus. E porque você nasceu de novo, você é capaz de fazer isso. Honre aos seus pais. Esse texto que a gente leu no início de 1 Timóteo fala, inclusive, para nós recompensarmos os nossos progenitores. E aqui esse recompensa está falando de finanças. Sabe, se você tem condições, contribua para que os seus pais tenham uma velhice melhor. Isso é justo diante de Deus. Sabe, não vai faltar para você, não vai faltar para a sua família, porque Deus vai te dar habilidade para ser um bom administrador, quando você honrar pai e mãe, inclusive financeiramente, tá? Eu não queria entrar nisso, porque não dá tempo da gente discorrer, é claro que a gente precisa ter equilíbrio nisso, né? Os recursos da nossa família, eles são para o suprimento da nossa família. Mas eu creio que quando Deus está pedindo para nós honrarmos e recompensarmos os nossos progenitores, os recursos para isso chegam por causa da nossa obediência, sabe? E eu oro para que você tenha entendimento do que está chegando na sua mão, qual é o recurso que você pode destinar para isso. Sabe, seja grato e honre aos seus pais pelo caminho que eles fizeram vocês percorrer, mesmo que nesse caminho tenha tido algum percurso, mas você não está aqui hoje servindo Jesus? Você não nasceu, precisou deles. Então, se Deus pôde usá-los para criar uma vida tão preciosa como a sua, que você possa honrá-los também, em nome de Jesus, amém? E assim, os filhos também contribuem para o cuidado da família, para que ninguém nesse ambiente do lar perca ou negue a sua fé e seja considerado como aquele descrente. Nós somos aqueles que vamos cuidar dos nossos, cumprindo cada um de nós o papel que Deus nos chamou para fazer. Esse texto de Efésios, no capítulo 5, antes dele entrar nessa explicação, nesse modelo que ele fala para homens e mulheres, ele fala assim, olha, você quer ser cheio do Espírito? Dentre as coisas que ele fala para ser cheio do Espírito, ele fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros. E que isso possa acontecer no nosso lar, que a gente possa ter essa ideia de servir uns aos outros. É claro, dentro dos papéis que cada um que Deus chamou para fazer, mas sempre nessa consciência de que o outro é mais importante do que eu. Amém? Que o que eu faço para o outro, isso também reverte para mim em benefício. Amém? Que você seja inspirado nessa noite, que você saia daqui animado para cumprir os seus deveres familiares. E que a sua fé seja fortalecida nisso, porque isso é grato, é honroso diante de Deus. Você não vai perder nunca se você seguir o padrão divino. Amém? Mesmo que possa parecer difícil em alguns aspectos, às vezes o homem submeter a nova criatura que ele é, o seu temperamento, você fala assim, nossa, como que eu vou fazer? O Espírito Santo te ajuda. Aí a mulher às vezes pensa assim, como que eu vou me submeter a ele? Meu Deus, é difícil. O Espírito Santo te ajuda. Amém? O importante é que a gente possa fazer isso com consciência de que é para honrar ao Senhor e dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo. Amém? Tá tudo certo, né, gente? Não tem ninguém com raiva de mim, não. Amém. Eu amo vocês, que vocês sejam praticantes dessa palavra e que as famílias de vocês verdadeiramente sejam transformadas por essas verdades. Um beijo em cada um de vocês, obrigada. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém. Glória a Deus.
te abençoe. Querido, queria convidar você, se você está com a sua família aí, nós vamos orar, amém? Se está com a sua esposa, com o seu marido aqui, fica de pé, dá a mão para ele, amém? Seu filho está por aqui, talvez ele está lá na igreja de criança, não está por aqui, mas nós vamos orar. Se você está sozinho aqui nessa noite, não está com o seu pai ou com a sua mãe, ore pela sua casa, ore pela sua família, amém? Deus, Ele quer fazer da sua família realmente um lar abençoado, para abençoar outras pessoas, amém? Assim como tem feito na vida de tantos de nós, na vida do pastor Marcelo, da Leide, amém? Tenho certeza que Deus alcançou você nessa noite de uma forma especial, amém? Que nós possamos orar, para que a gente possa viver isso a todos os dias na nossa casa, amém? Pai, em nome de Jesus, ore aí pela sua casa, ore pelo seu marido, pela sua esposa, ore pela vida dos seus filhos. Vamos encher esse lugar, amém? Com orações, com ações de graças, com declarações de vida, de paz, de saúde, de alegria, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, obrigado pelas famílias dessa igreja, sim, Pai, obrigado pelos maridos, assumindo a sua posição de liderança, maridos, ó Pai, que se sacrificam pelas suas esposas, maridos que amam as suas esposas, que se rendem à tua palavra, Pai, muito obrigado. Obrigado por maridos liderando com sabedoria, Pai, no nome de Jesus, assumindo essa posição na sua casa, diante dos seus filhos e das suas esposas. Obrigado, Pai, por esposas entendendo o poder da submissão, o poder de estar debaixo da mesma visão, da mesma missão, entendendo as habilidades que possui para edificar a sua casa. Ah, Pai, obrigado pela vida dessas esposas e dessas mulheres, mulheres sábias, edificadoras, mulheres cheias da palavra e do Espírito, ó Pai, que submetem as suas emoções ao governo do Senhor, Pai, a tua palavra, no nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado por esposas e maridos andando em unidade, livres da confusão e do divórcio, mas experimentando, ó Pai, da unidade, do poder, da aliança que há no casamento, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por filhos crescendo, ó Pai, debaixo dessa influência, crianças que crescem, ó Pai, debaixo dessa influência poderosa do teu reino. Ah, Pai, que tem nos seus pais exemplos, ó Pai, de justiça, de sabedoria, exemplos de amor, de fé, de coragem, de ousadia, Pai. Eu declaro referências, Pai, pais, maridos, esposas que são referências para os seus filhos, que treinam, que influenciam, que encorajam, que exortam, que educam, que corrigem os seus filhos de acordo com a tua palavra, Pai. Obrigado. Obrigado por eles crescendo, ó Pai, em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor e também diante dos homens. Ah, Pai, muito obrigado. Obrigado por homens e mulheres, famílias fortes, ó Pai, nesse lugar. Eu declaro, Pai, famílias fortes no Verbo da Vida, Juiz de Fora. A sua família, querida, é uma família forte, firmada na palavra de Deus, que não se contamina com as coisas desse mundo, mas que anda conforme a vocação que Cristo Jesus te chamou para andar, praticando a palavra na sua casa, sendo um exemplo, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, praticando a palavra, anunciando a palavra, falando a palavra na sua casa, ensinando a palavra na sua casa. Ah, Pai, obrigado. Obrigado por famílias, Pai, se levantando nesse lugar para influenciar outros lares, outras pessoas, para influenciar a sociedade, a cidade, no nome de Jesus. Ah, Pai, muito obrigado, porque nós vamos alcançar essa cidade. As famílias dessa igreja vão 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 alcançar essa cidade. A sua família vai alcançar essa cidade. Os seus filhos vão alcançar essa cidade. O seu marido vai alcançar essa cidade. A sua esposa vai alcançar essa cidade. Com a revelação do Evangelho, com a revelação da palavra.
Chore de bedere baia. Yo cantada ya de bebesh. Ela banala rabala. Reke de bedere borobobo. Ya de beche. Yo cantada soque de bedere. Ya de boche. Ya de che. Oh, Pai, nós declaramos família se levantando na ousadia do Espírito. Livres, livres para se mover, livres para andar conforme a tua palavra. Oh, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Gerações, tua família e Teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença